Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Obrigado a todos e a todas que estão nos acompanhando nessa live, a live do Programa de Aceleração Meu Bolso em Dia, um programa super especial que nós fizemos para as startups brasileiras com foco em educação financeira. Bom, eu sou o Elton Carvalho, eu sou o Head de Cidadania Financeira aqui da Febraban. Vou fazer minha autodescrição para que vocês possam saber como eu sou. Bom, eu sou um homem, tenho 34 anos, tenho a pele branca, tenho cabelo preto, penteado para o lado. Eu estou usando uma camisa social azul, com detalhes em branco, e estou com fundo branco atrás. Tá? Junto comigo aqui, participando dessa live e moderando esse encontro para vocês, eu estou com a Bárbara, que ela é analista do Departamento de Promoção de Cidadania Financeira do Banco Central. Bárbara, seja bem-vinda. Obrigado por vir moderar comigo esse painel. E se apresenta, faz sua autodescrição, por favor. Obrigada, boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo a gente hoje. Meu nome é Bárbara, sou analista do Banco Central. Para mim é uma honra estar aqui hoje, porque eu trabalho no Departamento de Promoção da Cidadania Financeira e eu estive desde o início, desde o comecinho do desenho, quando a gente ainda estava idealizando o que seria o programa de aceleração. E hoje é um momento muito importante, então para mim é uma honra estar aqui e eu só tenho a agradecer. Pessoal, falar um pouco para vocês aqui, rapidamente, assim, o que é essa live de hoje? Nessa live ela tem dois intuitos, na verdade. O primeiro é trazer um pouco de conhecimento para vocês do que se trata um programa de aceleração, como foi o programa de aceleração Meu Bolso em Dia. Então nós teremos aqui convidados super especiais que conduziram esse projeto junto conosco e também trazer dicas para aquelas empresas ou aquelas pessoas que querem empreender ou já estão empreendendo e querem ter alguns insights para trazer essas recomendações para dentro do seu negócio. E o principal, claro, né, Bárbara, divulgar as 10 empresas que vão avançar no programa de aceleração para a etapa 2. Bárbara, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse programa de aceleração, e eu acho que vale a gente falar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, e aí, pessoal, só uma recomendação, compartilhe esse link dessa live para outras pessoas que vocês conheçam, que queiram vir e conhecer um pouco mais sobre o programa de aceleração Meu Bolso em Dia, tá? Mas, Bárbara, como foi para o Banco Central realizar esse programa de aceleração em parceria com a Febraban? Assim, como que se deu essa decisão de sermos nossos parceiros e conduzir esse projeto junto conosco? Bom, antes de mais nada, é importante a gente esclarecer que o Banco Central ele já atua em educação financeira há mais de 10 anos. Então, e um dos objetivos do Banco Central realmente é contribuir com a educação financeira do brasileiro. E o tema ele é tão importante para a gente que ele é um dos pilares da agenda estratégica do Banco Central, que é a agenda BC-REST, né? E nós sabemos que, assim, os desafios para a educação financeira são enormes. Então, nós sempre buscamos fomentar boas soluções, independente de onde elas estejam. E a sociedade, ela deve ser incentivada a participar do desenvolvimento da cidadania financeira no Brasil. Então, foi por isso que o Banco Central resolveu apoiar essa iniciativa. Com o programa de aceleração, nós conseguimos abrir um espaço para que projetos de educação financeira brotassem a partir de um ecossistema de inovação. E isso também foi muito importante. Então, foram por esse conjunto de motivos, por esse contexto, que o Banco Central apoiou essa iniciativa. Bacana, Bárbara, eu acho que é tão interessante a gente comentar sobre esse ponto, né? O programa de aceleração, ele teve como principal foco exatamente as empresas em educação financeira, né? E para a gente foi tão surpreendente quando nós recebemos o volume de inscrições, né, de empresas exatamente que trabalhavam com o tema de educação financeira, para a gente foi uma surpresa imensa. E para a gente aqui na Febraban, é importante a gente falar isso, porque desde 1976, quando a Febraban criou o IBCB, né, que é o Instituto Brasileiro de Ciência Bancária, que era exatamente para começar a buscar e criar conteúdos de educação para o setor bancário. Logo em seguida, em 2012, teve a instituição do INFE, que é o nosso Instituto de Educação da Febraban, também para continuar esse diálogo, não só com conteúdos ligados ao setor bancário, mas principalmente com o tema de educação financeira. E aí, em 2010, veio o Meu Bolso em Dia, que é exatamente o que dá o nome a esse projeto. E o Meu Bolso em Dia, desde 2010,
ele surgiu primeiro como um portal de conteúdo de educação financeira para o brasileiro, foi um dos pioneiros a levar a educação financeira para o setor digital, e agora ele tomou exatamente essa proporção, que é dialogar cada vez mais com o consumidor. E esses projetos que hoje estão compondo o nosso programa de aceleração é uma forma de chegar em muito mais pessoas e não só através das nossas próprias iniciativas. Então, que bacana. E assim, como que você consegue trazer para a gente a Bárbara, pessoal? Ela como ela falou, eles estavam, a equipe do Banco Central estavam com a gente desde o início, né, Bárbara? Desde a idealização e também faz parte da banca organizadora. Então, Bárbara, traz para a gente, assim, como estão espalhados esses projetos que se inscreveram e que avançaram na primeira fase, então por onde eles estão? Quais são os segmentos que o cidadão brasileiro conseguirá ter e reconhecer esses projetos para buscar também se aperfeiçoar em relação à educação financeira? Traz para a gente um pouquinho. Claro. Bom, assim, o programa de aceleração, ele desde a etapa de inscrição, ele já foi um sucesso. Então, essa foi a primeira edição de um programa de aceleração nesses moldes, com essa temática, e nós conseguimos 95 projetos inscritos, e esses projetos estavam espalhados por todas as regiões do Brasil. E isso, por si só, já surpreendeu a gente, já foi bastante trabalhoso selecionar apenas 20 desses 95, né? E dentro desse grupo de 20 projetos selecionados, nós temos representantes de 8 estados, mais o Distrito Federal. Nós temos alguns projetos que não são de capitais, então isso foi algo que chamou a nossa atenção. Uma característica que a gente viu que é marcante desses projetos que ingressaram na aceleração é que a maior parte deles são soluções digitais. Então, quando a gente pensa em alcance, em capilaridade, só pelo fato deles serem soluções digitais, a gente já consegue um alcance muito bom desses projetos. E outra coisa que chamou a atenção também da gente foi como esses projetos estão diversificados. Então, a gente tem projetos que estão trabalhando diferentes problemas para diferentes públicos. A gente conseguiu segmentar esses projetos e a gente tem projetos que trabalham gestão de finanças pessoais junto às pessoas, às famílias. A gente tem projetos voltados para jovens, crianças, envolvendo a escola, envolvendo a sua família. Temos projetos também que trabalham a educação financeira junto com a educação empreendedora, projetos também que trabalham junto com classe CDE, enfim, a gente foi muito diverso. Então, quando a gente pensa nessas características, né, que são projetos, na maior parte, digitais, e com tantos segmentos, com tantos nichos, a gente fica muito otimista. Eu acho que realmente a gente vai conseguir levar a educação financeira para muita gente. É isso mesmo, Bárbara. O que a gente tem que falar aqui, né? É passo a passo, né? Um passo por vez. Esse programa de aceleração, pessoal, eu acho que a importância desse trabalho feito em parceria com o Banco Central é que o quanto nós acreditamos que nós podemos sim movimentar esse ecossistema de educação financeira dessas empresas, então por isso do programa de aceleração, e principalmente levar para a sociedade, levar para o cidadão e para o consumidor exatamente opções e soluções para que eles possam mudar suas vidas, tá? Então, assim, ter mais autonomia, ter mais organização, viver de uma forma mais sustentável e até mesmo mais saudável também, tá? Então, isso é super importante. Bárbara, sensacional. Eu queria convidar agora os nossos grandes parceiros também nessa construção desse programa de aceleração. Então, convido desde já o Augusto, a Yellow e o Leandro Queiroz. Eles foram os dois aceleradores, os dois mentores, as duas pessoas que nos ajudaram, da Voz Sem Asas, tá, pessoal? Que nos ajudaram a construir a ideia e a estrutura desse programa desde o início, junto com a nossa comissão organizadora. E foram os caras que trabalharam duramente durante essas 8 semanas com essas empresas, mas que trouxeram um resultado extraordinário. Então, assim, obrigado, Augusto, obrigado, Leandro. E aí, como é que vocês estão? Façam sua autodescrição. Vamos começar pelo Augusto, por favor? Muito boa tarde, quase boa noite, né, amores? Uma alegria gigante estar nessa live, ainda mais porque iremos trocar um pouco de experiência, contar um pouco sobre o que é aceleração, como foi essa jornada e, principalmente, aí anunciaremos, né, quem são as 10 startups que continuam com a gente no game, né, na aceleração. Então, essa aí é uma noite bem bacana.
Bom, amores, para quem está me conhecendo agora, muito prazer, Augusto Aiello, acelerador da Voe Sem Asas, também fundador da Voe. E, amores, para todo mundo entender, estou de camiseta cinza, sou um jovem gordinho de 29 anos, com um cenário com vários quadros, entre ele um com o logo da Voe Sem Asas, um Pac-Man iluminado e também um cartaz dizendo, né, trago a aceleradora amada em 3 dias, tá? Então, esse sou eu, amores, e é um prazer, uma alegria estar aqui. Maravilha, Augusto. Uma energia que só ele tem, né? Desde a hora que acorda até a hora que dorme, pessoal. Mais um ponto para acrescentar. Leandro, fala de você um pouquinho para a gente quer te conhecer mais. Olá, todo mundo! Espero que estejam todos aqui, as startups, participantes e tudo mais. Um abraço para todos. Meu nome é Leandro Queiroz, sou acelerador da Voe Sem Asas. Para que você também possa me conhecer um pouquinho, eu estou neste momento num ambiente, um hub de empreendedorismo, dentro de uma instituição de ensino chamada FAP, que aqui também exerce uma outra atividade profissional, alguns chapéus, alguns pratos que a gente vai rodando aí. Estou num ambiente extremamente colorido, inclusive estou projetando o meu fundo que acabou de ser pintado lá atrás, cheio de cores, verde, laranja, azul. Então, um painel bem colorido, exatamente o que eu tinha pedido. Estou com uma camiseta da Voe Sem Asas, escrito Seja Raro, okay? Que é um dos nossos pilares, né? Ser diferente. Tenho 41 anos de idade, o Augusto vai dizer que eu tenho 60, mas sim, eu tenho 41, pode ser que não pareça. E uma felicidade estar aqui com vocês, uma felicidade estar aqui divulgando as startups que dão continuidade a essa jornada conosco, e muito feliz em fazer parte dessa trajetória. Então, super beijo, abraço, e obrigado por estar aqui acompanhando a gente, tá bom? Maravilha, Leandro. Pessoal, falando um pouquinho mais, o Leandro tá de barba também, tá? Bom, vamos lá. Leandro, acho que eu vou começar com você. Leandro, durante todo esse período do programa de aceleração, muitas dúvidas surgiram, dúvidas de pessoas que não conheciam, não sabiam que seria um programa de aceleração, como que funciona, qual que é a importância disso. Traz para a gente um pouco o que é um programa de aceleração, como funciona, qual que é o papel de um acelerador e, principalmente, como se deu esse programa de aceleração Meu Bolso em Dia para startups com foco em educação financeira. Traz para a nossa audiência aqui que está ansiosa pelo resultado, mas conhecer um pouquinho mais como funcionou. É importante a gente entender o que é, na verdade, a prática de um programa de aceleração, né? Para muita gente ainda é novidade, embora vem cada vez mais aumentando mais aí os nossos hubs de inovação, de empreendedorismo, cada vez mais programas sendo realizados. Mas o programa de aceleração, o nome é autoexplicativo, é de acelerar, tá? A essência, o objetivo principal de um programa é acreditar nos projetos, startups que estão sendo aceleradas, né? Tudo parte de uma seleção, que isso, inclusive, trazendo para a nossa jornada, uma seleção aí extremamente rigorosa, de a gente conseguir trazer startups que, em 8 semanas, que foi a primeira fase, conseguir aí sair de um ponto A para o ponto B, com mais valor, com mais proposta, com mais solução, né? De certa forma, a gente com mais desenvolvidas, né? Mais estruturadas. Então, a primeira coisa, eu acho que é começar com startups que, de fato, podem ser aceleradas. E aí, a aceleração, que eu acho que é uma parte interessante, que na tua que é um programa e não uma ação específica, é uma junção de muitas atividades e muitas mãos, né? Não é uma coisa que acontece pontualmente por uma ação, por uma atividade, por uma pessoa. Para você ter ideia, neste nosso programa, né, nós temos os papéis dos aceleradores, caso Augusto, Aiello e eu, que o nosso papel, talvez é o papel mais gostoso, mais prazeroso e o mais chato, que é o de tentar fazer as startups manterem no trilho, que é sempre que você tem que ir fechando as ideias e, ao mesmo tempo, cobrando, né? Então, você precisa cobrar e, ao mesmo tempo, o papel do acelerador é provocar, né? Então, estou sempre e além. E aí tem outros importantes elementos desse programa, que são os nossos maravilhosos mentores, maravilhosos conectores,
os parceiros, que são pessoas que trazem insights, são pessoas que trazem também provocações, são pessoas que ajudam a abrir um pouco a cabeça de todo mundo, pensar de um outro viés, porque, às vezes, as startups no programa de aceleração, especialmente como este, tem startup que está 2 anos no mercado, 2 anos, de repente já tem uma visão muito unilateral da sua solução. E aí, vir alguém de fora pode ser muito benéfico em trazer um novo insight. Agora, tem uma coisa que é importante se colocar, que quando se cria um programa de aceleração, eu venho fazendo isso há uns bons anos, nada disso funciona se a gente não tem boas startups, né? E principalmente porque nós tínhamos todas elas, estavam abertas a serem provocadas, abertas a serem questionadas, os questionamentos eram muito bem recebidos, então acho que isso é um dos grandes ganhos do nosso programa, né? Ter boas startups, de forma geral, porque de 95 para 20, assim, tirar 20 para 10, que é o nosso desafio maior, foi doloroso, é doloroso, porque a gente tinha startups muito boas aí. Então, basicamente, o programa de aceleração é um ambiente, não é uma coisa única, não é uma coisa que funciona de uma parte só, é uma junção de mentores, aceleradores, startups, parceiros, todo mundo aí engajado e juntos, né, abraçados em desenvolver as startups, né? Muito obrigada, Leandro. Agora a gente quer fazer uma pergunta para o Augusto, com toda a sua energia. Conta um pouquinho para a gente, como é que foi assim, o dia a dia da aceleração? Como é que foi a convivência entre as equipes? Você tem algum caos para contar para a gente? Algum desafio bem interessante para compartilhar? Como é que foi essa dinâmica? Bárbara! Tá vendo? Você continua, tá, Bárbara? Fica tranquila. Você vai continuar os próximos meses de aceleração tendo que nos aturar. E muito, amor. Amores, o dia a dia da aceleração, né, é realmente puxado, corrido, amores. Porque o que a gente pede para as startups no início do programa é muita franqueza com a gente. E a gente pede para os empreendedores, né, se doarem ao extremo. Porque o objetivo é o que seria realizado em um ano ser realizado ali nos 50 dias que nós vivemos essa primeira etapa. Isso é muito louco, amores. A gente falar que em um ano que a pessoa teve de trabalho, um ano é muito tempo. Tá bom, vamos falar de próximos 6 meses. Que ela realize os próximos 6 meses em 40, 50 dias. Então, isso é um desafio gigante. E o dia a dia era puxado, óbvio, porque tinha que toda semana aguentar eu e o Leandro. Toda semana aguentar e sentar e ter mentoria com mentores incríveis que nós tivemos a oportunidade de trazer para o evento, né, para o programa. Então, são mentores assim, de mercado gigantes, nomes gigantes do mercado, que vocês podem ver no Instagram da Febraban, né, do Meu Bolso em Dia, para conhecerem melhor os mentores e esse time maravilhoso que formou. E as equipes eram, a cada encontro, forçadas a superarem um desafio, né? Então, toda essa jornada é alucinante. Ela vem muito densa, com muita informação e conteúdo, mas também, amores, com o objetivo de ser leve e divertida, né? Então, a gente faz bem essa mesclagem para ter a diversão, enquanto tem, né, aí toda a parte de metodologia muito complexa, bem, né, preenchida, tudo mais, mas, apesar de tudo isso, amores, nada melhor do que a gente se divertir enquanto faz isso, né? Então, se divertir enquanto cumpre esses desafios. Inclusive, Bárbara, você brincou comigo, né, de bate-voe. E eu acho justo as pessoas entenderem, né, um pouco disso, né? Então, eu vou convidar o Elton para brincar de bate-voe agora comigo. Para vocês. Não estava no script, não estava planejado. E assim que é incrível, porque, amores, atrás desse cargo gigantesco do Elton, atrás desse grande profissional, existe um ser humano, né? Então, agora, amores, vocês conhecerão muito melhor o Elton. Então, ladies and gentlemen, foco no Elton agora. Pergunta rapidamente o Elton e você responde rapidamente para as pessoas te conhecerem
A sua pessoa, tá? Quem é o Elton? Vamos falar, né, Augusto, que além da estrutura do programa de aceleração, tem esses momentos que é para os momentos de descompressão, que a gente chama, né? Para gerar boas novas ideias. Vamos lá, tô preparadíssimo. Então, para a gente se divertir, Elton, um momento para todo mundo se conhecer e para entender que, sim, a gente trabalha duro, pesado, mas a gente dá risada também. Então, senhoras e senhores, bate-boa com o Elton. O Elton, melhor viagem que já fez? Cancún. Comida favorita? Massa. Maior realização profissional? Hoje, aqui na Febraban. Seu signo? Sagitário. Preste bem atenção, Elton. Startup predileta no programa? Não respondo. O que é educação financeira? É a transformação de uma vida. Um mico vale mais que 1000 palavras. Qual você conta pra gente, Elton? Nem lembro. Eu descarto da minha mente. O de agora será, meu amigo. Polêmica, Elton, polêmica. Mas antes da polêmica, maior sonho da vida, meu amigo. Já tive. Foi ser pai. Incrível, Elton. E polêmica. Prestem bem atenção, amores. Polêmica. O Elton. Time Aiello ou time Queiroz? Bom, Leandro, como ele me aprontou essa, você segue no programa de aceleração, tá? Eu demitido agora, amor. Muito obrigado. Outra surra. Outra apanhando. Augusto, eu acho assim, esses momentos são super bacanas, eu acho que é isso que a gente tem que trazer, porque assim, quando vocês trouxeram em relação ao programa de aceleração, toda essa metodologia, essa estrutura, né, que faz com que as empresas se movam ou fiquem inconformadas, né, diariamente com o que fazem, eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que é um trabalho primoroso, assim, vocês trazem de uma maneira muito leve, tá? Agora, assim, pensando nas pessoas que não conseguiram serem selecionadas, não foram aquelas 20 empresas selecionadas para o programa de aceleração, quais são, assim, dicas ou insights que você pode dar para essas empresas que não conseguiram se classificar? E também para aquelas pessoas que têm um sonho, aquela aspiração de ser um empreendedor, de montar um negócio, ou até mesmo aquelas que já estão empreendendo há um tempo e não conseguiram avançar com suas soluções. O que é que você traz de dica para a gente? Acho que isso é legal para essa galera aí. Então, vamos lá, Elton. Vou separar em 3 blocos, tá? Primeira parte, sobre programas, né? Amores, participem de programas de aceleração. Se inscrevam. Eu vou dar um case aqui, porque a Bárbara tinha me pedido até um case e eu não dei. Vou dar um case, Bárbara. Óbvio, né, que eu fiquei apaixonado pelas 10 startups que eu acelerei. Tem uma intimidade gigante com todas, existiram superações diversas em cada uma, né? E bem diferentes uma da outra. Então, uma aprendeu a vender muito melhor, a outra aprendeu tecnologias melhores para crescer, e assim foi, né? Cada uma foi desafiando uma área. Mas um case que eu posso compartilhar, amor, que me deixou muito feliz, e aí é legal que as startups começam a ter expectativa, né? Será que é o meu? Calma, amores, todos vocês são incríveis, mas teve um que eu vou levar para minha vida, que é o caso da Jornada Youngers, que é uma empresa, começou no nosso programa, a G, né, a fundadora, no programa, não sendo uma startup. E durante o programa, ela entendeu que ela tinha um produto genial que impacta, né? Impacta comunidades carentes para gerar mais renda para a população, para construir, né, empreendedores MEIs nas comunidades, né, e com isso levar a educação financeira para essas pessoas e melhorar a renda local, né, ou seja, um desenvolvimento econômico regional. Então é muito legal. E ela começou fazendo isso no programa e não era escalável, não tinha como ser replicável. Então, amores, quando você vê que durante o programa ela virou a chave, a partir das minhas provocações, das provocações dos mentores, mas principalmente pelo empenho dela e do time, tá? Pela vontade de fazer a mudança. Ela conclui essa etapa, né? Conclui essa primeira etapa, fazendo com que o programa dela seja totalmente replicado.
Ou seja, hoje em Manaus, ela pode lançar um programa para a galera de Manaus. Amanhã, no Rio Grande do Sul, ela pode lançar um programa para a galera do Rio Grande do Sul. E assim por diante. E durante o programa, ela conseguiu 3 clientes gigantes. E ontem ela me mandou uma mensagem à noite que uma das turmas dela que está nesse sistema já de replicação, né? Todo um modelo novo que eles criaram, estrutura da metodologia, estava com 20 alunos e veio a maior aporte da patrocinadora, né, que tá ali junto, e eles já subiram para 60 alunos, ela já não dá mais conta de responder no chat todo mundo, né? Então está trazendo mais gente. Então é esse tipo de coisa. E aí temos outros projetos também que já chegaram gigantes, né? Já chegaram escaláveis e estão saindo ainda maiores, mais preparados para investimento. Então nós temos todos esses projetos. A segunda parte. Amores, para você que está em casa, uma dica, né, de empreendedorismo. Uma dica aí, você que está no seu negócio. Ai, Augusto, mas eu tenho medo de ir para uma aceleração. Tudo bem, amores. Comecem com programas de incubadoras, programas de fomento, procurem o Sebrae, outras instituições que podem apoiar muito o seu negócio. Mas se eu posso dar uma dica para a vida de qualquer empreendedor que está ouvindo a gente aqui, né, qualquer empresário que está ouvindo, nunca deixe de ouvir seu cliente. E construa sempre o seu produto e sua solução de acordo com o feedback constante que seu cliente está te dando. Isso é muito importante. E agora, amores, na última parte que eu falei, é para as nossas startups. 10 seguem tendo que me aturar e aturar Leandro Queiroz. 10 não seguem. E aí? E agora? Amor, agora a vida continua linda, porque o que você entregou nesses 50 dias é absurdo. Nós éramos obrigados a selecionar 10, né? Então, 10, obviamente, vão parar por aqui a jornada, mas, amor, lembra de tudo que você construiu, foca na visão, tá? Vai para cima, continua nesse ritmo, não para. E contem sempre com a gente, porque esse laço foi construído comigo, com o Leandro, com o Elton, com a Bárbara, né? Amores, isso é para a vida. Então, contem com a gente, óbvio, e não deixe aí, né, de ir acompanhando o programa, de ir vendo os próximos resultados, os próximos passos. Mas principal, amores, não parem esse ritmo incrível que vocês alcançaram. Continuem, arrasem, vão para cima e vão compartilhando com a gente, porque estaremos juntos sim para fazer esse show e esse flow acontecer. Porque o objetivo desse programa, amores, é muito lindo, que é ao fim de um ano, juntos, nós todos juntos, essas 20 startups, né, mais o time da Voe, Febraban, Banco Central, juntos transformarmos, impactarmos a vida de 1 milhão de pessoas. São 1 milhão de pessoas sendo impactadas pela educação financeira, tendo melhores oportunidades nas suas vidas, se organizando melhor e passando por menos aperto e sufoco. Então, amores, nunca se esqueçam da missão de transformar a vida que vocês têm. Né? Essa missão é incrível. Sensacional, Augusto. Acho que é o propósito desses bravos empreendedores que estavam com a gente. Leandro, você assim, cara, é um cara admirável pelo seguinte. Quando a gente conheceu o Leandro falou assim, cara, quando eu comecei a trabalhar nesse segmento de startups, nem se falava o que era startup, nem sabiam o que era. Leandro, nessa vasta experiência que você teve, assim, o que você pode assim, além do que o Augusto trouxe, de insights e dicas também para essas empresas? Eu acho que, cara, você é um poço de conhecimento, então traz para a gente um pouquinho da sua visão também. E até acrescentando, Elton, e como essas startups, Olê, viram unicórnios? E o que é unicórnio, né, para quem está assistindo a gente? Boa, obrigado, boa. Bom, vou começar aí pela questão do Elton, se é verdade, né? Quando a primeira vez que falaram, vamos trabalhar com startup, eu falei, nossa, o que é isso, né? Que bicho é esse, né? Deixa eu entender. Foi quando a gente começou a adentrar deixando Invest, isso era ainda 2013, e eu falei, uau, aqui tem coisas incríveis. E o que me fez apaixonar pelo mundo das startups é estar próximo de pessoas que querem fazer algo bom acontecer. Num cenário que a gente vive, que é difícil, a gente fala, será que o ser humano... Até a gente fala, eu perdi a crença no ser humano. É só se juntar ao mundo das startups que a gente reativa a crença no ser humano. Porque são pessoas que querem fazer algo muito bom, querem mudar o mundo, querem mudar a si mesmo, querem trazer soluções inovadoras. Então é muito bom
está próximo e nos deixa mais jovem, né? Essa é a verdade. Agora, o que eu aprendi, né, nesse contexto todo é a força da conexão, tá? Extrapola a questão do networking. Networking, para mim, é profissional. Eu estou falando de conexões. Eu participei de programas alguns, inclusive alguns que nós estivemos juntos, de startups que não foram para a final, e foram naqueles programas as únicas startups investidas de verdade. Participamos de programas em que depois continuou um relacionamento, que esses relacionamentos colocavam startups em programas de televisão, em outros momentos. Então, é importante se manter uma rede ativa. Então, acho que o mais importante de tudo, de iniciar um programa, é não encerrar o programa jamais, porque as relações continuam. E é isso que nos faz ir para frente. Startups unicórnios, vem aí a tecnologia do importar, dá meu pai amado. Era tudo que a gente não precisava. Okay? Eu sei que tem como, de repente, derrubar alguém acidentalmente, é uma boa oportunidade que nós temos de derrubar alguém acidentalmente. Okay? Uma startup unicórnio agora, que não é esse bicho que está aí, tá, gente? Unicórnio de verdade, unicórnio interessante. Agora o Elton me demite, Leandro. Agora o Elton me demite. Agora o Elton me demite, Lê. A Natália já te demitiu, eu já te demiti, o Elton de menos, meu amigo. Eu até mutei aqui para não falar nada. Exato. Startups unicórnios são startups que valem, que tem um valor de mercado, que é valuation, né, que é a mensuração de valor da empresa, na ordem de $1 bilhão. Agora é interessante, que eu estava lendo esses dias uns estudos feitos com venture capitals nos Estados Unidos. Foram entrevistados 687 investidores e perguntaram para eles se eles acreditam que as startups unicórnios têm uma mensuração de valor verdadeira ou tem uma valoração exagerada. Boa parte deles disseram que elas não valem o valor que valem, mas ok, entendeu? Interessante isso. Agora, como se transformar numa startup unicórnio, meu amigo? Eu acho que é difícil, né? Primeiro, no Brasil, nós não temos uma cultura de unicórnios, embora a gente seja o país latino-americano com o maior número de unicórnios. A gente está começando a desenvolver empresas. O que nos pega um pouco é a nossa potencialidade tecnológica. Tem uma coisa curiosa que eu estava vendo esses dias. Se você pegar as 10 marcas mais valiosas do mundo, okay, são a de consumo, como Coca-Cola, e tecnologia. Certo? Se você pegar as 10 marcas, tá? Não estou falando de empresas, mais valiosas do Brasil, 4 delas são cervejas. Entendeu? Ou seja, né? Como que a gente... Não que isso seja ruim, tá? Não que isso seja ruim. Mas você vê como que nós somos um país que a gente precisa evoluir tecnologicamente. Né? Porque startups precisam de escalabilidade. E essa escalabilidade, para mim, como o Leandro falando, depende de tecnologia. Né? Agora, como a gente consegue, de fato, ser uma empresa unicórnio? 3 elementos básicos, são básicos, mas são difíceis. Primeiro, encontrar um problema real de mercado. Segundo, uma solução incrível, que atenda as determinadas funções de mercado com um super diferencial. Terceiro, escala. Por isso que eu falei de tecnologia. A gente precisa ter escalar, levar um número grande de pessoas. E aí tem uma coisa curiosa, que responde a sua pergunta, Elton e do Augusto, que nós, brasileiros, por ser um país imenso, né? Imenso. Você pega o carro, você cruza assim, um país qualquer da Europa rapidinho. Quando nós nascemos enquanto primeiro no Brasil, a gente pensa de forma nacional. A gente pensa em ganhar o Brasil. Quando uma startup nasce na Europa, por exemplo, sabendo do país pequeno que ela tem, ela nasce com a cabeça internacional. Ela sabe que precisa romper barreiras. Então, isso é um outro limitante que nós temos. Temos que transformar a cabeça do empreendedor para pensar de forma macro, pensar de forma internacional e não somente no consumo interno. Embora o nosso mercado consumidor seja gigante. Nossa, fala demais, né? Ok? Mas é isso.
Global. Cara, sensacional. Não, falou não. Eu acho que a nossa live, além do que eu falei, da divulgação, por isso que eu peço mais um pouquinho de ansiedade dos participantes, mas eu acho que é isso, serve até para eles mesmo, né? Se complementarem ainda mais com tudo, com a fala do Augusto, que eu acho que é isso, principalmente também para quem está nos assistindo e que gostariam de ter participado do nosso programa de aceleração. Acho que isso é fundamental mesmo, assim. E é o que você falou, o Brasil é gigante, mas não precisamos nos limitar apenas a eles, né? Então, assim, eu acho que é esse excelente insight que você trouxe. Cara, obrigado você e o Augusto por essa primeira parte. Bárbara, acho que está chegando acho que o grande momento, né? Da gente divulgar. Vamos fazer o seguinte, o que você acha, Bárbara? De invés de divulgarmos agora os 10, divulgarmos apenas 5 nesse primeiro momento. Nossa, você tirou as palavras da minha boca, Welton. Nossa, tem gente aqui que vai falar muito, ainda bem que eu não tô vendo o chat aqui da live. Estão querendo causar taquicardia na galera, né? Interessantíssimo. Bom, eu acho que vai ser uma baita expectativa também para o Augusto e para o Leandro, porque eles já estão me perguntando aqui no chat quem são as empresas, e é importante, eu acho, divulgar isso para as pessoas e para os empreendedores que participaram do nosso programa. Nós temos uma banca organizadora, que é composta por Febraban e Banco Central, que são os responsáveis por fazer a apuração desses resultados. Então, os aceleradores aqui, como eles fazem parte da equipe de entrega, eles não sabem dessa nossa cozinha aqui de ajuste, tá? Bom, mas como se deu, eu acho que antes de falar das 5, como se deu esse resultado dessas 10, né? Bom, ontem nós tivemos um grande momento de pitch day, no qual essas empresas tiveram que apresentar em 3 minutos um resumo do que era o seu projeto e a sua entrega para uma banca de 12 convidados, entre executivos de bancos, Febraban, Banco Central, para que eles pudessem se convencer que aqueles projetos realmente seriam os projetos que iriam impactar muito mais brasileiros, tá? Então, essa banca apurou, eles deram notas com base nos critérios que é do programa de aceleração, e aí nós chegamos nessa lista dos 10. Bárbara, você quer que eu fale ou você quer falar os 5 primeiros? Pode falar os primeiros, eu falo depois. Welton, só queria saber qual a ordem que vocês estão divulgando esses projetos. A ordem aleatória. Eu fiz uma coisa que alguém me falou aqui aqui em casa, Welton, que isso? Você está fazendo isso? Modelo antigo. Eu botei um monte de papelzinho aqui dentro, Leandro. Adorei. Para não dar problema. E aí eu vou sortear um papel, que inclusive já está um na minha mão aqui. Vou sortear os 5. E aí eu vou falar exatamente o nome das 5 primeiras empresas que vão sair aqui, tá? Bom. Para. No YouTube a galera tá comentando isso. João Kleber agora. Para. Não conta, não. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Nossa senhora, vai dar infarto em muita gente. Bom, pessoal, anunciando as 5 primeiras empresas que vão avançar para a segunda etapa do programa de aceleração Meu Bolso em Dia. Primeira empresa, rufem os tambores. Investplay. Próxima empresa. Estou sorteando mesmo, tá? Eu fico imaginando como tá a pessoa agora, a galera. Nossa Senhora! Filma pra gente! Olha lá, segunda empresa, Yours Bank. Terceira empresa. Não, vai devagar, tá muito rápido isso. Tá rápido? O time Leandro, pelo amor de Deus. Mesmo as 2 primeiras empresas, já até esqueci já. Investplay, Yours Bank. Terceira empresa. Vamos falar de quem são os times aí. Terceira empresa, Jornada Youngers. Augusto, né? Augusto, eu vou te falar. Quarta empresa. Vamos lá. Quero saber de quem foi aí o acelerador. Mooney Edu. Mooney! Aí sim! Acho que já deve imaginar quem que é. Eu já falei mais 5 não, né, pessoal? Agora é agora. A quinta agora. Quinta empresa.
Olá, quem será o quinto? Tindim! De quem é o Tindim? Quem foi o acelerador? Leandro! Leandro, foram 3-2 para você? Até agora? 3-2. Olha aí, pessoal, teve uma competição interna entre eles aqui, então por isso que a gente está perguntando quem são as empresas e qual acelerador. Bom, 5 foram sorteados, então parabéns para essas 5 aqui que já vão avançar. Antes da gente divulgar as outras 5, Bárbara, eu acho que vale a gente trazer alguns pontos a mais aqui também e ter do Augusto, né, mais percepções em relação às próximas fases. Traz para a gente aí um pouquinho. Então, Augusto, fala um pouquinho aqui para a gente, como é que vai ser essa etapa 2? O que os participantes podem esperar? O que eles vão aprender? Como é que eles vão se desenvolver nessa etapa? Muito bom. Amor, a primeira etapa eles provaram para que vieram, né? Então ela foi realmente uma etapa de nivelamento e de prova. Então mostraram para que vieram. Essa próxima etapa, que é a fase 2, eles vão montar um plano, tá, de impacto. O que quer dizer isso? Normalmente, quando a gente participa de um programa, né, a gente participa de um programa e tem lá 10 mil para ser investido no projeto, ou tem 100 mil, ou 1 milhão. E aí você pega aquele dinheiro e você detalha tudo como você quer queimar aquele dinheiro. A gente está fazendo o inverso, tá? Não é esse o foco, amores. O foco é, vamos lá, amores, quanto vocês querem impactar? O que vocês querem impactar? Quanto isso vai custar? Ah, vai custar 27 mil? Ah, vai custar 200 mil? Perfeito. Agora apresenta para a banca esse plano de impacto e aí a banca vai avaliar se vale ou não, e aí esse dinheiro, né, óbvio que pode ser negociado e tudo mais, mas vai ser aportado para ser investido na próxima etapa que depois o Lê conta. Mas o trem é muito legal porque a gente foca em 3 pilares bacanas. Nós trazemos 3 especialistas. Um especialista financeiro, para ver, né, toda essa estrutura de custo para investir essa grana. Um especialista em operações, mas também com muita visão, né, para o marketing, para crescer, né, o negócio. E um especialista em marketing, né, ou seja, comunicação. Então, nós temos 3 estruturas, né, para fazer esses projetos decolarem, né, essas startups decolarem. E a ideia realmente é elas se estruturarem para saber onde investirão o dinheiro e como realmente farão esse dinheiro virar impacto no final, que é o que importa, né? Impacto transformando aí a vida de várias pessoas. Sensacional, Augusto. Tem um ponto legal que, para avaliar essa etapa 2, né, nós teremos uma mega banca. Eu acho que isso é importantíssimo de falar também. Né? Como é que nós chamamos mesmo? Amor, o Shark Bank, né? O Shark Bank da Febraban Central, junto com a Boi. Então, teremos o Shark Bank, onde diretores dos grandes bancos, né, estarão presentes na banca para avaliar as 10 startups e os seus planos de impacto. Então, vai ser bem legal, amores. Esse evento, né, vai ter aí a presença de pessoas ilustres, além desses diretores de banco, outras personalidades aí do mercado, outros diretores, mas realmente nessa última banca, Welton, a gente viu a quantidade de conexões que saíram, né? Então a gente viu aí... Um dos nossos pilares do programa, né? Exatamente, conectar essas startups com bancos que viram valor, né, nos seus negócios, nas suas entregas e no impacto que elas causam. E aí no Shark Bank vem ainda muito mais, né? Baita expectativa. Leandro, traz para a gente aqui, nós temos a etapa 2, teremos a etapa 3 também. Como que vai funcionar? Antecipa para a gente um pouquinho, como que vai funcionar essa etapa 3, até mesmo já para dar um pouco de gosto para as empresas que vão se degladiar para avançar para a etapa 3 e para outras também que querem conhecer ainda mais a estrutura de um programa de aceleração. Boa, Welton. Para a etapa 2, então a gente está justamente agora divulgando as 10 que estão avançando para essa etapa, né, que vão juntas, né, junto conosco, a estruturar o seu plano de impacto, o seu plano de investimento. Dessas 10, né, as 10 vão apresentar para a nossa banca daqui 5 semanas, né? Em 5 semanas já é o encerramento da fase 2.
A fase 3 são as até 5 startups, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser uma, porque nós temos um recurso financeiro disponibilizado pela Febraban no valor de R$500 mil. Não é um prêmio, né? Não é uma premiação. É o que a gente está considerando um investimento na startup, não é investimento com capital social. Ninguém está comprando negócio de ninguém, ok? É um dinheiro que está sendo beneficiado, né, para a startup, mas é na tipologia de investimento, e esses R$500 mil, que podem ser divididos, que vai ser dividido em até 5 startups, né, dependendo do plano de impacto. Na fase 3, a gente tem a aplicação desse recurso no seu plano de impacto, né, um acompanhamento aí de 10 meses, né, com aplicação do recurso e o alcance do seu objetivo, né, seja escala, seja cliente, seja tecnologia, cada um com o seu plano de impacto individual. Então, para a gente entender, na fase de inscrições, 97 projetos, na fase 1, tivemos 20 startups, na fase 2, estamos iniciando com 10 startups, na fase 3, nós temos até 5 startups com aporte de recurso financeiro. Certo? Muito obrigada, Leandro. Acho que agora está chegando, então, a hora mais esperada do dia. Eu também farei meu sorteio. Olha, eu também tenho meu saquinho com papeizinhos. Mas acho que primeiro a gente pode recapitular quem já foi selecionado, né? Relembrando, a gente já sorteou, então, Investplay, Yours Bank, Jornada Youngers, Money Edu e Tindim. E agora faltam mais 5. Agora que rufem os tambores. Vai cair essa live, Bárbara, agora. Quero ver chover comentários aí. EduCast! Parabéns! 1-0 para o Queiroz nessa segunda chamada. Estou muito feliz. Calma. Ainda temos mais 4. Mais 4. Vamos lá, gente. Rufem os tambores. Educa 4. Muito bem! Nessas horas, o time Aiello já está assim, escolhi o cara errado. 2-0 nesse segundo bloco. Vamos lá. Vamos lá, gente. A terceira. Torrico! Junto, Torrico! Vamos lá. E agora? Time Aiello, só para deixar claro, tá? Chega! Polêmico, acabou, tá? Iara! Time Aiello! Tá vendo? Agora é o último, gente. O momento mais galera, esperado de todos. Se peguem qualquer santo que vocês tenham, religião, crença. Não. Eu queria também. Eu tô mais nervoso que essas empresas aqui, pessoal. Não, só para o Lê dar uma palavrinha. Pode falar, amor. Fala que eu tô emocionado, gente. Vocês não têm ideia. O Elton. Tá tenso o trem aqui. É o último. Eu não ia falar, talvez eu deixaria pro Elton. Peço permissão, Elton. Não sei se você iria falar. Todo mundo tem voz aqui, Leandro. Se eu estiver passando, de repente, aí, atropelando, como diz meu pai, botando as carroças na frente dos bois, já te peço desculpa antecipadamente. Eu também. Eu, como acelerador, como ser humano, talvez, como amante, apaixonado com aquilo que faz, para a gente é um pouco triste saber que tem muita gente boa que não vai continuar no programa, e a gente sabe que não é uma brincadeira, a gente está brincando com negócios de pessoas, está falando de negócios de pessoas, está falando de sonhos de pessoas, mas é importante lembrar que isso não é uma competição de melhor negócio, isso não é uma competição de talentos, não é uma competição, não, isso é um programa de aceleração. Os parâmetros são outros, os olhares são um pouco diferentes. Tem o olhar da entrega, tem o olhar da competência do programa gerar valor, tem um olhar de que a banca, a gente não sabe um pouco a cabeça de cada um da banca, e cada um tem o seu olhar de negócio.
A gente tem uma instituição que está promovendo este programa, FEBRABAN, Banco Central, que tem os seus objetivos também ali, que são olhados quando vier a educação financeira. Então, a gente tem muita coisa aqui, olha. Então, não é uma competição de melhor, tá? A gente adoraria que fosse, porque aí a gente só aplaudiria talentos, né? E aí poderia fazer a repescagem, eu adoro essas coisas, né? Mas não é. Então, nesse momento é o momento que a gente tem mais uma, que continua com a gente, mas todas estão aí, o Augusto já conosco, o Elton, a Bárbara, todos estão conosco forever, e contem com a gente nas conexões, contem com a gente no futuro, tá? E lembra que isso é apenas um programa, não estou menosprezando, mas é apenas um programa de aceleração. Todos o mais vocês importante do Brasil, para a educação financeira. Exato. Mas todos, isso não quer dizer que é o fim da linha para ninguém. Tá Exatamente bom? isso. Bárbara, quem é o último? Fala aí, Augusto. Estou ansioso, estou suando aqui. A última coisa que eu quero falar é parabenizar muito, viu, amores? Parabéns do Elton, time FEBRABAN, que baita programa. Parabéns, Bárbara, time, né, Banco Central. E todo o time aí da Voe, que está no backstage, né? A Nath, Bia, todos os demais que suaram muito para entregar, e essa galera reconhece isso, é muito legal nas pesquisas, né? Reconheceu isso. E para as startups, amores, a Bárbara vai mostrar a última, mas a jornada segue linda e voando forte, e não tenham dúvida que o time... O Elton, FEBRABAN, time Bárbara, Banco Central, time Aiello, né, Ilê, Voe, vamos estar junto, vamos continuar trocando figurinha, isso que importa. Então, muito, muito obrigado de coração por vocês terem se jogado, obrigado, Elton, Bárbara, por terem acreditado na Voe, nessa parceria aí para a gente fazer esse trem acontecer junto, é uma felicidade gigante, ainda tem muito programa pela frente, mas hoje, né, é um momento muito especial aí para todo mundo. Obrigado, amores. Imagina. Bárbara, quando você divulgar, deixa eu trazer aqui para os nossos espectadores que estão acompanhando a live. Pessoal, eu acho que antes de divulgar a última empresa, acho que vale, Bárbara, porque senão vai cair a live, todo mundo vai sair para comemorar, todo mundo vai festejar muito, mas eu acho que reforço muito o que o Leandro trouxe. Para a gente foi interessante todo esse processo, acho que é um processo, né, um processo que ele continua agora para frente, para as empresas que não vão avançar no programa de aceleração. Então, é um processo, existem outras etapas que vocês vão seguir também, e tem uma coisa que é fundamental, eu acho que foi construído um ecossistema mesmo, né? Vocês fazem parte agora de um ecossistema vivo, latente, que busca o mesmo propósito de levar a educação financeira para o consumidor, para o cidadão, para nós, que somos brasileiros, né? Então, assim, acho que isso é fundamental, trabalhar cada vez mais. Foi um trabalho, e assim, o critério de escolha, eu acho que foram diversos critérios, diversos olhares também. Eu acho que o complemento da banca foi exatamente para trazer pessoas que estavam de fora, para entender exatamente isso e olhar para aquele momento e ter presença para aquilo que estava sendo apresentado e não ter exatamente o nosso olhar que vem acompanhando vocês todos os dias. Então, assim, acho que e o resultado foi tantas conexões que terão com vocês depois desse programa de aceleração também, tá? Então, agradeço toda a equipe FEBRABAN, a equipe que conduziu junto comigo essa jornada aqui também, toda a equipe do Banco Central. E, Bárbara, agradece, traz pra gente a última aqui. Tá caindo aqui meu WhatsApp, chovendo de mensagem para saber quem Gente, eu queria também, assim, só corroborar tudo que todo mundo disse. Eu acho que todo mundo que está aqui é muito campeão. E, na verdade, assim, vocês já receberam essa primeira etapa toda, vocês já conseguiram um desenvolvimento, assim, fora das expectativas. Então, eu também quero deixar aqui meus parabéns, quero dizer que o trabalho da banca foi muito difícil. Escolher só 10 para passar para a próxima fase foi muito difícil, de verdade. E a gente ficou com o coração um pouco partido. Mas essa é a regra do jogo. A gente teve que escolher 10. Então, não se sintam menores, nem de nenhuma maneira depreciados, porque não foram para a próxima etapa. Todos vocês são campeões, todos vocês têm projetos muito bons, de verdade.
Quem é Bárbara? Para a gente não surtar, ainda bem. Tem alguns times que você torce, que aí você sabe que você vai morrer de coração, né? Então é alguns dos nossos casos. Mas quem, Bárbara? Quem é o 10º? Vamos lá, gente. O 10º escolhido. Falado. É a Digital Plano. Parabéns! Recapitulando os 10 selecionados para a fase 2. Invest Play, Yours Bank, Jornada Youngers, Money Edu, Tindim, Digital Plano, Educash, Educa 4, Iara, Torrico. Parabéns, pessoal. Festejem e logo, logo teremos as próximas etapas da fase 2. Continue se preparando, continue se doando. Acho que foi um orgulho para a gente imenso ver vocês batalhando por esse espaço aqui. E agradeço a Bárbara por moderar junto comigo aqui essas duas figuras que nos dão trabalho até aqui no chat. O Leandro, prazerzaço, o Augusto também, um imenso prazer. E nos encontraremos ainda em mais divulgações, né? Acredito que a próxima divulgação tem que ser nossa de novo. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, gente. Parabéns aos equipes. Abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Beijo, tchau.